Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos dar início aí à nossa live. Quero que você vá agora mesmo para Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Vamos abrir lá. Então, olha só o que está escrito na palavra de Deus em Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então aqui, nesse texto, o Senhor está tratando conosco, trazendo aqui o seu pensamento a nosso respeito. Deus tem um pensamento de excelência para cada um de nós. Ele não tem um pensamento ruim. O pensamento de Deus é um pensamento de excelência. Amém? E é importante a gente atentar para esse pensamento. Estamos falando nessa manhã sobre a rota do sucesso. Como é que nós podemos desenvolver uma vida diária em sucesso com Deus. Amém? E para que você desenvolva essa vida diária em sucesso com Deus, você precisa saber a sua vontade. Porque para que você tenha uma vida com Deus, é necessário que você ande em fé. E a fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Um dos primeiros princípios que eu posso te dizer para você ter uma vida, uma rota, uma caminhada de bênçãos diárias na sua vida, é reconhecer que Deus é bom, reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer o que Ele tem feito pelas nossas vidas e qual o plano que Ele tem para cada um de nós. Porque quando a gente entende isso, de fato, você vai poder exercer a sua fé, porque é impossível chegar a Deus se não pela fé. Você, para chegar a Deus, para receber alguma coisa, é necessário saber que Ele existe, e só para isso é importante que você acredite. E tem que entender também que Ele galardoa, Ele recompensa, né, todos aqueles que o buscam. E aqui nesse versículo 11, ele diz, eu é que sei, Deus está falando, os pensamentos, ou seja, o planejamento que eu tenho a vosso respeito, a ideia, aquilo que eu preparei para vocês. Essa palavra Mashaban, no original hebraico, quer dizer um pensamento ou a ideia que ele já preparou para cada um de nós. E como isso aqui não tem um sujeito definido, é para qualquer pessoa que chegar na presença de Deus, compreendendo e sabendo que Ele existe. Amém? E que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, e em especial para todo aquele que nasceu de novo, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, para aqueles que estão em aliança. Amém? É importante a questão da aliança, porque a aliança é um reconhecimento de trocas de bens. O que eu tenho passa a ser daquela pessoa e o que aquela pessoa tem passa a ser meu. Então, quando eu entro em aliança com Deus, eu estou entregando tudo que eu tenho para Ele e recebendo tudo que Ele tem para mim naquele momento. E é claro que é extremamente vantajoso para nós, muito mais para nós, mas Deus quer que seja assim mesmo, porque eu vou receber tudo que Deus tem e vou dar tudo que eu tenho para Deus, que por mais que você imagine que tem, você não tem muita coisa para oferecer para Ele, a não ser o seu coração, que é tudo que Deus quer. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, para que Ele possa levar você para um caminho de alta excelência. Na verdade, a palavra diz que todo o caminho de Deus é perfeito. Todo o caminho de Deus é paz. A vereda do justo, a palavra diz, é como a luz da aurora. Esse é o tema base desse momento, né, que nós estamos vivendo. Ele diz no Provérbios 4,18, diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como tem brilhado a sua vida, como tem brilhado a sua caminhada até aqui, né? Até nesse momento da sua vida. Porque é exatamente quando você está nessa aliança e conhecendo e fazendo aquilo que você já sabe, que o Espírito Santo tem te revelado, você vem colocando em prática diária na sua vida, aí você vai começando a descobrir nos resultados do que você está fazendo que essa vereda,
essa rota que nós estamos caminhando à luz da palavra de Deus, nos leva ao sucesso a cada passo da nossa vida. Quando a gente pensa em sucesso, a maioria das pessoas só vê a parte financeira, que também está incluso, mas o sucesso, por exemplo, é você amanhecer o dia bem, é sua mente estar tranquila, né? A paz está reinando na sua vida, boas ideias estão chegando, capacidade de você dar resposta satisfatória sem ficar nervoso, irritado, né? ou perder a sua paz por uma palavra que alguém possa dizer, ou por alguma coisa que você possa ver alguém fazendo que você não gostou. Então, muitas pessoas na caminhada perdem a paz, perdem a vida, né? Perdem um momento da sua vida, simplesmente porque ele não está gostando do que, o que alguém está fazendo naquele momento, ou uma palavra que alguém disse. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que tem muito mais palavra que Deus diz para você de bom do que qualquer pessoa possa dizer de ruim. Amém? Aqui mesmo ele está dizendo, olha, versículo 11 de Jeremias 29. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Essa palavra paz, ela está cheia de significados. Quer dizer, ele quer que você tenha saúde, quer que você seja completo, quer que você tenha um bem-estar progressivo, contínuo, amém? Ele quer que você cresça em números, quer que você cresça em valores, ele quer que você tenha uma vida tranquila, contente, ele quer que você seja próspero. Essa palavra paz traz tudo isso. Refere-se também a um relacionamento com Deus, porque esse relacionamento que eu tenho com ele me traz a manifestação da sua paz. E ele diz de paz e não de ter dor nem prejuízo, né? Porque essa palavra mal traz uma ideia de você ter dor, ter prejuízo. Deus não quer que você tenha nem dor, nem prejuízo, nem tampouco doenças. Ao contrário, ele quer que você viva uma vida boa. Para vos dar um fim, essa palavra fim, no original, traz a ideia de uma conclusão que eu estou esperando, uma conclusão específica, e Deus pode fazer até a mais, né? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, é uma conclusão de algo que eu comecei e vou terminar aquilo com total sucesso. E depois ele fala que desejais, ou seja, aquilo que realmente você estava com expectativa. Então, as suas expectativas, elas serão alcançadas, né, dentro da rota que você está traçando com Deus. Cada expectativa que você tem, ela vai ser alcançada, a expectativa familiar, a expectativa para si mesmo. Sabe, eu conheço pessoas que elas têm bastante receita financeira, mas são bem financeiramente, são uma águia para ganhar dinheiro, mas são pessoas oprimidas, que quando está sozinho fica chorando e não sabe nem por que está chorando. Tem pessoas que estão preocupado com a vida, preocupado com as coisas, com medo de morrer, com medo de tanta coisa. Então, assim, não é a questão de você ter algum patrimônio, seja ele qual for, ou até mesmo estar inserido numa boa família, que você está bem. Porque tem pessoas que estão inseridas numa família excelente, mas tenta suicídio. A questão é você ter no seu coração a certeza que você é de Deus, que Ele é o teu Pai, que a paz dele está na sua vida e que Ele te guia em cada momento, e você tem uma autoestima motivada não pelo testemunho das pessoas. Porque um dia alguém pode chegar para você e dizer assim, você é bonito, você é uma pessoa abençoada, eu te amo, e no próximo dia dizer, rapaz, você é muito feio, eu nem gosto de você, você não devia estar nem perto de mim. E por causa disso, né, a pessoa um dia estava dizendo uma coisa boa e no outro dia está dizendo outra coisa diferente. Aquela pessoa que está ouvindo aquilo fica completamente destruído, ele cai em depressão porque alguém disse alguma coisa a respeito dele e esquece de tudo que Deus está falando ao nosso respeito. Então, quando você começa a entender que palavras ela têm poder e você, tanto as suas como as dos outros, mas especialmente a própria palavra de Deus, que tem muito poder, porque ele diz que nenhuma palavra que sai da boca dele volta vazia, sem cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Então, se Deus está dizendo para você que tem um plano para a sua vida, que tem um plano para te dar sucesso,
um plano para te fazer você ter aquela coisa desejada, e ainda ele pode fazer mais do que você imagina e pensa. Por que é que eu vou estar andando atrás de outras coisas que não vão me trazer sucesso, que não vão estar me trazendo nem bem-estar, nem crescimento, ou estar atentando para alguma coisa dessa natureza? Sabe, tem uma história que é uma história com N, é uma história verdadeira, mas traz uma ilustração tremenda. Eu vou contar para você. Diz que Jesus ia caminhando com os seus discípulos e de repente ele viu um jumento morto no caminho deles. A maioria dos discípulos queriam desviar daquele caminho e Jesus, ao contrário, ele foi bem para cima daquele jumento. E é claro, os discípulos foram com ele. E eles já estavam lá, né? Porque 4 dias o bicho morto, eles já estavam fazendo assim no nariz e fazendo aquela expressão de que estava desconfortável o ambiente daquele odor. E Jesus começou a olhar para o jumento e sorrir. Aí Pedro olhou para ele assim e disse: Senhor, esse jumento está morto aí há 4 dias, a gente deveria ir embora daqui, o Senhor está olhando para ele sorrindo. Por quê? Aí Jesus olhou para ele assim e disse: você já viu os dentes dele? Eu quero que você pense um pouco sobre isso enquanto eu tomo água. Sabe por que ele disse isso? Porque era a única coisa boa que tinha naquele jumento, que o resto realmente não prestava. Era a única coisa bonita que tinha lá para ver os dentes. E sabe que a gente fica com aquela tendência de pegar só a parte ruim e esquecer da parte boa. Então, Jesus focou no que tinha de melhor e os discípulos focaram no que tinha de pior. Essa é a tendência natural das pessoas, é sempre olhar para a parte pior da coisa. E isso aí é o que faz você abrir uma grande porta para Satanás atuar na sua vida quando você começa a olhar só a parte ruim do negócio. Você tem que olhar para aquilo que traz edificação, aquilo que traz crescimento. Agora mesmo você está olhando para isso. Você decidiu, né, porque tem várias pessoas agora. Quantas pessoas estão na internet agora mesmo e elas não estão olhando uma live como essa e você decidiu olhar? Você entende? Então, por quê? Porque você está decidindo agora mesmo ser edificado e crescer espiritualmente na medida em que você está ouvindo algo que traz edificação e crescimento para a sua vida. Então, se eu tenho um pai e ele não é um pai que ele pode ficar despedido, desempregado, perder os bens, porque o nosso pai natural pode acontecer tudo isso. Ele pode ficar desempregado, não pode? Pode perder os bens, pode também. Pode acontecer alguma catástrofe, pode. Mas nós temos um pai celestial que ele nem perde os bens, nem vai ficar despedido, nem vai faltar nada, porque o reino dele ele é quem sustenta todas as coisas. Na verdade, a terra, o planeta, o cosmo, as estrelas, tudo que existe no cosmo em si, na atmosfera, na estratosfera, em todos os lugares onde existe algo para ser segurado, suspenso no ar, como ele deixou, tudo está seguro apenas porque ele disse, porque ele quer que fique assim. Ele falou e tudo está lá. Então, um Deus como esse, que tem todas as coisas, muito mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos ou pedimos, é muito importante você dizer assim: rapaz, eu quero ter um relacionamento mais próximo para que eu possa ter na minha rota, na minha vida, no meu dia a dia, na minha caminhada, sucesso em todas as coisas que eu vou fazer, a partir da sua própria vida. Porque você pode estar muito bem financeiramente, mas está mal psicologicamente, está mal com a esposa, mal com filhos, mal com amigos. E quando você está andando com Deus, essas coisas elas não vão ficar desse jeito, porque temos ferramentas sobrenaturais que Ele nos deu para administrar a nossa vida pessoal e administrar também os relacionamentos interpessoais. Entendeu? Então eu tenho a ferramenta do amor, por exemplo, eu amar a pessoa independente do que ela pode dar para mim. Tem a ferramenta do perdão que Ele me deu. Eu posso perdoar independente do mal do que a pessoa me fez. Eu tenho a ferramenta da bondade, que eu vou fazer coisas boas em favor daquela pessoa, ao invés de estar desejando mal, chegar e comprar um presente e fazer alguma coisa que aquela pessoa possa ser edificada no momento
que eu estiver visitando ou estiver junto com ela. Então, essa é uma forma que nós podemos viver aqui na terra bem, amém? Orando, a ferramenta da oração. Eu posso orar para transformar a vida daquela pessoa, para Deus abrir os olhos do entendimento dela, para ela começar a ver as coisas de uma maneira diferente do que ela está vendo. Então, eu tenho tudo para, na minha caminhada, desenvolver uma vida excelente. E sabe, onde você for, você vai encontrar pessoas, né? E a gente sabe que vai encontrar. Se você mora numa casa, você tem pessoas ao seu lado, pensamentos diferentes, ideias diferentes, mundos diferentes. Então é bem importante a gente compreender que a gente precisa saber como viver. E para você saber como viver e caminhar em uma rota de sucesso, você é necessário conhecer o Senhor com todo o seu coração e saber os planos que Ele tem para a sua vida. Porque os planos de Deus são planos realmente de plena paz, de plena segurança. Ele diz no versículo 12 desse capítulo, né, de Jeremias 29, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, quando você entende que Deus tem um pensamento bom a seu respeito, você vai orar. Então, como é que eu vou acessar esses pensamentos? Está aqui, está escrito, através da comunhão, através da oração. Ele diz, você vai orar, vai me invocar e eu vou te ouvir. Ele diz no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? Então, o nosso coração é o setor aonde deve direcionar a nossa vida para o nosso futuro. E Deus, Ele observa o seu coração. Ele não observa, às vezes, nem a palavra que você está falando. Tem uma passagem bíblica, né, que Deus falou, Jesus estava falando com o pessoal, os seus discípulos e alguns fariseus e escribas que estavam ouvindo na ocasião, que o homem tinha 2 filhos e esse homem tinha uma vinha, e ele disse para um filho, filho, vá lá na minha vinha cultivar, fazer o trabalho que deve ser feito. Aí um disse assim, eu vou. Aí não foi. Aí ele falou para o outro, filho, vá lá para a vinha cultivar e fazer o trabalho que tem que ser feito. O outro disse, eu não vou não. Mas olha o que disse que não vou, foi. Aí ele perguntou para o pessoal que estava ouvindo. Ele disse, quem foi que fez a vontade do Pai? Foi o que falou que ia e não foi? Ou o que disse que não ia e foi? Aí disseram, logicamente, não, quem realmente fez a vontade do Pai foi aquele que disse que não ia, mas foi. Então a gente presta atenção que não são as palavras, mas são as suas ações que ela vai do seu coração, porque alguém pode falar da boca para fora, muitas vezes, determinada coisa, não é exatamente aquilo que ele está querendo dizer. E aquele rapaz disse, eu não vou, e acabou indo, né? Então, Deus, ele localiza o nosso coração. Tem outra feita também, o profeta Samuel, ele foi para a casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel, já que Saul fez completamente contrário ao plano que Deus tinha para a vida dele. Deus disse para ele fazer algo e ele simplesmente deu as costas e fez do jeito que ele queria. Ele traçou uma rota para ele mesmo e foi total fracasso, né? Mesmo ele sendo o rei, mas foi um rei fracassado. E a gente percebe que Deus tirou aquela presença, aquela unção, aquele poder que estava sobre a vida dele, que é uma outra coisa que eu quero te falar quando a gente começa a andar em Deus. Quando você começa a andar junto com o Senhor, existe um poder sobre a sua vida para que você possa ter excelência e caminhar à luz da sua glória e ter sucesso naquilo que você está fazendo. Então, quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele começou a mostrar os filhos, que tinha alguns, e foi mostrando e passou uns homens grandes, fortes, né, bem aparentados. E Samuel foi olhando assim e disse, eu acho que é esse, eu penso que é esse. Aí de repente Deus repreendeu Samuel, que era o profeta. Ele disse, Samuel, você olha as pessoas segundo a aparência. E não é assim que eu escolho. Eu não escolho as pessoas segundo a aparência. Eu escolho as pessoas segundo o coração. Então, naquela mesma hora, Samuel perguntou, tem mais alguém aqui nessa casa? Porque ele já tinha apresentado todos os filhos e nenhum deles estava qualificado naquele momento para ser o rei de Israel. Aí Jessé disse, tem um rapazinho lá no
no mato, como quem diz assim, quem é esse rapaz? Ele é meu filho, mas ele é um menino ainda, está lá tomando conta das ovelhas, é um jovem, na verdade Davi já era um jovem. E é interessante é que Jessé, quando Saul chegou na casa de Jessé, ele disse, cadê os teus filhos? Ele nem disse que Davi era filho dele. Então é interessante que dá a entender que Davi não era um filho bem quisto dentro da casa. E tem algumas histórias, né, que as pessoas contam, mas como não tem prova que é sobre a vida de Davi, que eu não vou nem falar para você não ficar pensando coisas aí, mas só que Davi era filho de Jessé, legítimo filho dele. Mas acontece que Jessé não estava imaginando que o profeta estava atrás de uma pessoa como Davi. E sabe o que foi que o profeta disse? Ninguém senta nessa mesa enquanto esse homem não chegar. Então ficou todo mundo em pé, chegando o novo rei de Israel chegar, que era Davi, que estava escondido lá atrás das malhadas, que pode ser o seu caso, né? Você possa estar escondido aí atrás das malhadas, pensando que Deus não tem um plano para a sua vida, imaginando tantas coisas, quando o Espírito Santo está querendo só que você escute o que eu estou te dizendo agora. Sai dessa caverna, sai desse lugar, porque esse não é o teu lugar. Ele quer que você venha para um lugar onde você possa ser visto. Amém? Esse não é o lugar. Deus nunca colocou, não se pode esconder uma luz debaixo da mesa, né? Tem que colocar no velador, onde todos possam ver. Essas foram as palavras de Jesus, quando ele nos chamou de luz do mundo e sal dessa terra. Então nós somos luz aqui nesse mundo, Deus tem um planejamento específico para cada um de nós de justiça, e nós precisamos aprender como andar, porque se você não aprender como andar nesse plano, você vai realmente perecer, vai estar lá naquela mesa da desilusão, fazendo projetos sem fundamento e imaginando que todo mundo está errado, você está certo, e aquela lugar da murmuração. Então você tem que sair desse lugar, porque esse não é o seu lugar. O seu lugar é o lugar onde o Espírito Santo ele tem esse plano especial para a sua vida, que pode te levar para o sucesso a cada manhã, a cada dia da sua vida. Não é, a Bíblia diz que Deus disse para nós assim, eis que estou convosco todos os dias, Jesus disse. Ele não disse que era um só, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias Ele está conosco, mas a palavra também continua dizendo que Ele vai honrar, Ele vai trazer sinais que acompanham a palavra dele. Então Jesus e Deus, o Espírito Santo, tem compromisso com a palavra de Deus. Então, se eu estou andando à luz da palavra de Deus, os sinais, os prodígios e as manifestações especiais e gloriosas de Deus vão acontecer quando eu estiver praticando. Deus está me dizendo uma coisa, eu tenho que ser rápido para praticar. Cada coisa que Deus me fala, eu tenho que ser rápido para colocar em prática na minha vida. Eu não posso ficar pensando se eu devo ou não. Eu tenho que estar lá já avançando e colocando em prática. Por isso que ele diz, olha, quando você entende que eu tenho um pensamento bom a seu respeito, aí você vai orar para mim. Se você não entende que Deus tem um pensamento bom a seu respeito, você não vai orar de jeito nenhum. Você não vai buscar o Senhor com todo o seu coração. Mas quando você entende, você vai. Aí você vai ver a sua vereda, como diz em Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Então essa luz quer dizer, ela vai brilhar em tal forma que você vai conseguir ver e vai conseguir prosperar em tudo aquilo que você está fazendo. Amém? É como um sol que amanhece e vai brilhando até ficar ao meio-dia. E quando o sol fica ao meio-dia, rapaz, você consegue enxergar tudo, você consegue até perceber que ele existe. Se você sair, você vai já dizer, o sol está quente, a gente fala essa redundância, né? Que não existe sol frio, mas normalmente a gente fala assim, mas que quentura, porque você está sentindo o calor dos raios do sol. E Deus está dizendo o seguinte, a sua vereda vai brilhar tanto que ela vai ser percebida dessa forma. E é interessante que no Salmos 37, abra lá no versículo 3, ele traz uma sequência de coisas com essa mesma ideia. Ele diz, confia no Senhor e faz o bem. Então confia no Senhor e faz aquilo que é correto. Habita na terra
e se alimenta da verdade. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Se alimentar da verdade, ou se alimentar da palavra, da sua palavra. Então a palavra de Deus é um alimento espiritual para a nossa vida, amém? Não é o alimento físico. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você aceita e recebe a palavra que procede da boca de Deus, é esta palavra que vai te alimentar, te fortificar e te capacitar a ter pensamentos e ideias sobrecomuns, completamente acima de qualquer ideia que um homem natural possa ter, e você tem que ter coragem de colocá-la em prática, porque depois que a ideia chega, se eu não colocar em prática, não vai funcionar muito. Eu já falei isso no início da live. Ele diz, olha, agrada-te do Senhor, ou seja, tem prazer no Senhor, versículo 4, isso é as veredas ou a rota do sucesso, agrada-te do Senhor e Ele satisfará, ou seja, Ele vai satisfazer, Ele vai fazer com que seja garantido, estabelecido os desejos do teu coração. Então você tem desejo no seu coração e vai ficar estabelecido. É claro que Deus não tem nenhum compromisso com alguém que cobiça a mulher dos outros, o marido dos outros, os bens de outras pessoas. Ele não está falando sobre cobiça aqui. Ele está falando sobre planos que ele especificamente tem para a sua vida. Você não precisa cobiçar nada de ninguém, não precisa querer nada de ninguém. Isso é um pensamento dos mais tolos que existe no planeta, é você querer ser outra pessoa. Eu já falei isso em uma live, você é você mesmo. Deus é um Deus justo. Se você nasceu nessa terra, existe algo justo para você, existe o seu quinhão, mesmo que você não tenha nascido em uma casa que tivesse uma herança para já que os seus pais preparou para você, porque a Bíblia diz que os pais eles devem preparar herança, né, para os seus filhos, mesmo que não tenha acontecido isso, mas Deus tem uma herança para você, Ele tem algo nessa terra que te pertence, e essas coisas elas vão acontecer na medida em que você entra em relacionamento com Ele. Ele vai mostrar como é que você vai lançar mão dessas coisas, primeiro para a sua vida e depois para você ter uma sobra em abundância, para que você não fique só em você, mas possa glorificar a Deus e testemunhar para outras pessoas da grandeza dele na sua vida, e elas também comecem a viver isso através do seu testemunho e daquilo que você está fazendo pela vida dela. Porque quando eu vou dar qualquer coisa para alguém, eu não digo que é eu que estou dando, eu digo que eu estou sendo um canal de Deus para a sua vida. É Ele que está me mandando eu dar isso para você. Davi diz, quem somos nós para dar alguma coisa, se tudo vem de ti e apenas devolvemos o que veio das tuas mãos? Então, irmãos, quem somos nós para dar alguma coisa? Na verdade, Deus tem dado tudo para nós e nós estamos apenas devolvendo para Ele quando nós estamos abençoando uma pessoa, quando estamos investindo na igreja, dando dízimo, oferta, uma feira básica para alguém, dando emprego para alguma pessoa, orando por outro, né? Indicando aquela pessoa para um trabalho, fazendo com que aquela pessoa esteja bem naquilo que ela está fazendo. Eu estou apenas seguindo o plano de Deus para a minha vida. Nessa vereda, eu tenho que ser mão aberta mesmo. A mão fechada não recebe nada. A mão aberta é aquela que proporciona as coisas para outras pessoas, e a mão que está aberta para dar é a mesma que está aberta para receber, porque é um ciclo, né? Quando você está fazendo essas coisas por outros, outras pessoas também vão fazer por você. É impossível que isso não aconteça, porque essa lei não foi estabelecida pelo mercado financeiro, nem tampouco pelo governo do estado, o presidente da nação ou qualquer líder que exista no mundo. Não. Essa lei foi estabelecida pelo próprio Deus, a lei da semeadura e da colheita. É tudo que você fizer, você vai colher, tanto de bom quanto de ruim. Então começa a fazer coisas boas nesse segmento que eu estou te ensinando, e você vai ter colheitas formidáveis, porque as suas sementes elas vão declarando como vai ser o seu futuro. Aí eu pergunto, como é o seu futuro de acordo com as suas sementes de hoje? Como vai ser o seu futuro? É uma pergunta que eu estou fazendo para você, porque eu sei como vai ser o meu futuro. As minhas sementes de hoje já estão dizendo como vai ser. A indicação do meu futuro são as minhas sementes de hoje. Então, como vai ser o seu futuro? Essa é uma pergunta. O que você tem feito em favor do reino de Deus? O que você tem feito em favor das pessoas? O que você tem feito
trazendo promoção para a sua vida. Se eu fosse olhar para as saídas de receita na sua vida, quantos livros você comprou para edificação pessoal? Quanto investimento você fez na sua vida para a sua edificação pessoal em Deus, nos seus investimentos? Quantas ofertas você tem dado para pessoas, para instituições, né, para a igreja onde você frequenta? Como é que está as suas saídas? Ela está só lá concentrada no shopping, agora nessas lojas virtuais, ou você está fazendo coisas notáveis, perguntando: Senhor, aonde eu devo investir hoje? Porque é isso que você tem que perguntar. Porque Deus pode ser que não queira que você faça nada disso que eu falei, e Ele diga assim: eu quero que você invista no terreno. Aí você investe no terreno, daqui a pouco alguém bota um shopping center de lado do seu terreno, e seu terreno vai para R$1 milhão, 10 milhões de reais, sei lá, e de repente você vai ter que pegar uma fatia dessa que você nem tinha, não sabia nem que isso ia acontecer, e vai estar tão grato a Deus: Senhor, eu comprei o terreno por 50 mil, ele vale R$1 milhão agora, deixa eu pegar 500 mil para investir no teu reino, ou pelo menos isso. Mas o que é que as pessoas fazem? Rapaz, agora estou rico, tenho R$1 milhão, vou gastar todinho. Então é exatamente aí onde está o prejuízo da maioria da população, porque a maioria só pensa em si mesmo. Quando a gente sair dessa cadeia, que é uma prisão, de você imaginar que é igual aqueles... tem uns bichos, né, tudo que ele pega, ele leva para a toca dele, né? Tem uns animais que são assim. Nós não somos animais, não. Nós somos gente, nascidas de novo, homens e mulheres nascidos de novo. E temos que ter planejamento grande. Olha, irmãos, tem muita gente aí que está precisando da palavra e também de finanças. Primeiro a palavra, depois finanças. E nós temos que ter as duas coisas. Tanto as finanças como as palavras. Essa é a nossa rota. Eu estou te ensinando como você tem a rota de sucesso. Imagina você ir dormir sabendo que não sei quantas famílias foi abençoada porque você fez uma ação. Rapaz, isso é agradável demais. Você ir deitar na cama e dizer: Senhor, que coisa boa. Você já viu a lista de Schindler? Um filme que o cara pegou tudo que tinha para salvar um monte de judeu. Ele gastou todo o seu dinheiro, ficou arrependido. Uma última coisa que ele tinha, que ele não investiu, porque ele não investiu no povo. Então, irmãos, essa é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. É o que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos. Você entende? Então, começa a fazer um novo segmento na sua rota de sucesso, um planejamento divino. Pede ajuda ao Espírito Santo para você começar a criar uma rotina mais decente na sua vida, mais tremenda, satisfatória, que você fique feliz em fazer. Até os ímpios, né? Tem pessoas que não têm nem Jesus no coração e eles fazem doações assim extravagantes para quando se trata de pessoas que estão precisando, eles estão lá investindo. Você entende? Então nós temos que pensar nisso também. Que na verdade nós não temos que fazer doações ou investimento quando se trata de pessoas só em quem precisa. Eu quero que também te dê essa chave, porque talvez você imaginou isso. Mas sabe, você pode fazer investimento e abençoar qualquer pessoa que o Espírito Santo te guiar, ou mesmo que você tenha vontade de fazer. Ah, pastor, mas essa pessoa já tem tudo, eu não posso fazer nada por ela. Sabe, eu vou te dar uma história. Uma vez eu cheguei com uma coisa tão simples para uma pessoa que era bem rico. Ele disse: rapaz, eu estou até impressionado com isso, porque só chega gente para pegar o que eu tenho, e você está me dando alguma coisa, eu vejo que Deus é real mesmo. Sabe, aquele homem ficou imaginando que Deus era real, porque eu estava não chegando lá para pedir alguma coisa para ele, eu estava dando alguma coisa para ele. Sabe quantas pessoas precisam disso? A maioria das pessoas que são fonte para as outras, elas querem receber alguma coisa, que isso é uma forma de você mostrar para aquela pessoa que você ama. Quando você está dando uma coisa para alguém, você está dizendo: rapaz, eu tenho uma atenção especial pela sua vida, eu te amo. De alguma forma você está chegando para aquela pessoa para dar algo, você compreende? Então, a gente não dá somente para as pessoas que precisam, e talvez você olhe para alguém que pensa que ele está completamente suprido, só porque ele está com uma roupa bonita, e nem está. E Deus diz: vai, entrega tudo para ele. Né? Às vezes eu faço isso.
Chega pessoas aqui, eu fico olhando, daqui a pouco dá aquela vontade, eu simplesmente meto a mão no bolso e estou entregando aquela oferta para aquela pessoa que talvez nem precise, como eu faço também com as pessoas que precisam diariamente, né? Então, é importante a gente ter uma vida de generosidade, nessa vereda que eu estou andando, uma generosidade contínua, não é em um momento, né? A generosidade é um estilo de vida, não é uma coisa momentânea. A Bíblia fala que nós devemos ser generosos continuamente. O próprio Davi, ele ora para que mantivesse o coração do seu povo generoso. Eu oro assim também. Porque é muito bom a gente não ter pessoas aqui na igreja com falta, porque elas já aprenderam a andar e viver uma vida de prosperidade, que é uma vida com Deus, de ações que eu estou fazendo no meu dia a dia. É muito bom a gente ter essa coisa. Chegou um momento aqui que nós tivemos várias cestas, suprimos a necessidade de todo o povo que estava assistenciado, depois eles não precisaram mais, provavelmente pode ter alguém ainda, não sei, porque é muita gente, mas aí sobrou cesta. O que é que a gente fez? Vamos fazer uma ação social lá na rua, e nós saímos e abençoamos mendigos, pessoas que estavam nas calçadas, nas praças, na rua, por onde passou, nós fizemos aqui um jantar especial e levamos para esse povo dentro de umas quentinhas organizadas, com água para eles, amém? E a palavra junto, e fomos lá fazer aquela ação e queremos fazer isso mais vezes, quantas vezes for necessário. Então a gente tem que entender que nós nascemos para isso. As pessoas ficaram tão agradecidas, sabe? Eu cheguei a um grupo de pessoas que estavam na rua, tinha pelo menos 20 nesse grupo que eu fui, e eles já fizeram assim: antes, primeiro a palavra de Deus, depois a comida. Eles mesmos disseram isso, e levantaram as mãos e foram orar comigo. Rapaz, isso é tremendo. Eu nem precisei dizer para eles que primeiro era a palavra, eles mesmos já vinham dizendo, agradecendo a Deus porque a comida estava chegando. Então, irmãos, nós precisamos ser generosos, precisamos nessa vereda, para que você possa ter sucesso, você tem que perguntar: Senhor, por que eu quero ganhar muito dinheiro? Porque todo mundo quer, né? Então, por que eu quero? Então, determine um roteiro para a sua vida, que eu creio que Deus vai fazer, que a bênção dele, como está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz com ela pesar. A riqueza do mundo traz peso, porque quando você cresce segundo o mundo, né? Segundo o sistema desse mundo, roubando um, destruindo a vida de outro, ou então somente para a sua avareza pessoal, aí realmente é uma riqueza que não vai ter muito fundamento, não vai ter muita razão nem de você existir, nem de ter. Mas quando você busca em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, aí você vai começar a acumular tesouro no céu. Eu quero te dar aqui um outro versículo, né? Eu vou só finalizar isso aqui para a gente ir aqui, porque a nossa live já está terminando. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, quando você começa a andar com Deus, a sua luz vai crescer tanto, como diz em Provérbios 4,18, né, que vai brilhar até o ser dia perfeito. O seu direito vai junto. Aquilo que você tem de direito, pessoas vão ficar constrangidas vai ficar constrangidas para chegar para você. Elas não vão ficar em paz enquanto não chegar para você para oferecer alguma coisa para o seu aprazimento, para o seu crescimento. Então vai chegar gente para fazer alguma coisa. Por quê? Por causa da nossa caminhada com Deus. Amém? Então Deus, ele opera na vida de outros para chegar até nós. Esse ciclo, ele vai estar operando continuamente na nossa vida. E para a gente finalizar, eu quero só ler uma coisa aqui para você. Mateus, no capítulo 6. Jesus, ele diz assim: não acumuleis, versículo 19, tesouros para vós outros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões nem escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, irmãos,
Nunca foi a concepção de Deus dinheiro ser um tesouro. Isso é uma concepção humana. Amém? Então, a concepção de tesouro para Deus é aquilo que você faz, não é aquilo que você guarda. É aquilo que você faz. Então, tudo que você está fazendo é tesouro. Tudo aquilo que você está guardando, você está dizendo que aquilo é o seu tesouro pessoal. Eu não estou dizendo que a gente não pode guardar alguma coisa. Claro que pode. Claro que você pode ter uma conta poupança e ter bens. Mas essas coisas você tem que entender o seguinte, você está administrando. Na hora que o dono chegar para você e disser assim, porque ele é o dono, eu quero que você entregue para uma pessoa, você tem só que entender que você é o administrador e tem que entregar. Porque quando você está entregando, ele já tem outra coisa preparada maior para vir para você por causa da sua administração. E a Bíblia fala sobre a administração de patrimônio. Se você olhar, você vai ver os patrimônios que Deus colocou nas nossas mãos e nos deu para administrar. Então nós temos que ter a habilidade para administrar bem o patrimônio que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque nós não estamos nessa terra para sempre não. É apenas uma passagem. Vai chegar um dia que você vai embora, ou pela morte, né, física do seu corpo, ou pelo arrebatamento, se você nasceu de novo. Então, de uma ou de outra forma, vai acontecer isso. Então, é muito importante que você esteja bem ajustado com esses princípios, porque ele diz que eu não devo acumular para mim tesouros na terra. Não quer dizer necessariamente que eu não possa ter bens. Ele está falando sobre acumular tesouro, ou seja, eu tenho esse lápis e ele é um tesouro. Não, esse lápis é um lápis, ele tem uma função, é para escrever. O dinheiro, qual é a função do dinheiro? A função do dinheiro é eu fazer outras pessoas felizes, é eu fazer minha família feliz, é eu fazer algumas atitudes que eu fique feliz também, mas não fica só em mim. O dinheiro é um meio, é uma ferramenta que Deus colocou na nossa mão para ir a algum lugar e fazer alguma coisa notável, onde outras pessoas possam glorificar Deus pela minha ação que eu fiz com o patrimônio que eu possuo. Isso é o fundamento do dinheiro que vem para a nossa mão. Não é para a gente entender que aquilo é um tesouro, ficar agarrado e morrer. Tem pessoas que perdem o emprego e suicidas, porque ele deixou de ter uma fonte de renda, ou perdeu algum patrimônio. Quantas pessoas teve um tempo aqui no governo de Fernando Collor, que ele tomou o dinheiro junto com o governo dele, da maioria dos velhinhos, teve tanta gente que morreu, porque ele estava confiando no dinheiro que estava no banco, ele não estava confiando em Deus, não. Quando a gente confia em Deus, não importa o que aconteça, não importa a situação que você esteja, se você zerar a sua vida financeiramente, ele te leva de novo para um lugar maior do que você estava. Pode ter certeza disso. Não importa como você ficou, importa como você vai estar. Chegou um momento, irmãos, que Daniel, ele era um cara bem visto dentro do governo, onde ele estava estabelecido, e o rei Dário, né, que estava lá, ele baixou um decreto que todo mundo não poderia mais orar, senão a uma estátua que ele fez. E Daniel, quando ele soube desse decreto, aí ele dobrou a oração, ele ficou orando mais vezes por dia, pelo menos 7 vezes ele orava por dia. E o pessoal viu isso e disse que ele não estava orando, e o rei, triste, né, porque ele gostava de Daniel, ele era uma pessoa boa, foi obrigado a jogar Daniel, porque no decreto dizia que quem não fizer isso vai ter que ser jogado na cova do leão. Então Daniel, em um momento, perdeu tudo, ele perdeu a posição, perdeu a moral, perdeu a decência, perdeu tudo, ia perder a vida, porque ele foi jogado diante do povo, né? Diante de Deus não, diante de Deus ele estava certíssimo, e ele estava convicto disso, e ele foi jogado dentro da cova dos leões, no fundo do poço. Olha, agora, o que Daniel fazia antes, fez com que ele saísse daquela cova. Não foi o que ele começou a fazer quando estava na cova, não. Ele já tinha uma prática com Deus, ele já tinha uma vereda, ele já tinha uma caminhada com Deus. Então aquela caminhada com Deus fez ele sair daquela cova, porque quando ele bateu naquela cova, sabe o que aconteceu? A boca do leão foi fechada. Ele orou e aquela boca daquele leão foi fechada. E eu acredito que ele ficou lá naquela cova, olhando para aqueles leões e eles quietos, né? Porque os leões, eles normalmente guardavam aqueles leões famintos para fazer essas punições, porque aconteciam periodicamente essas punições, eles comiam gente, eles jogavam o povo lá dentro daquela cova para ser comido. Então, a gente sabe por quê? Porque as pessoas que
tramaram contra Daniel e fizeram o rei baixar aquele decreto, foi jogado dentro daquela cova, e antes deles baterem no chão, os leões estraçalharam eles no ar. Não caiu nem no chão, o povo já estava estraçalhado. O povo que se levantou contra Daniel, que fez o rei assinar aquele decreto, porque tem toda uma história. Eu estou só parafraseando para você. Mas o que Daniel fez antes, que ele vivia uma vida com Deus, foi com que fez ele sair da cova dos leões. Não é bom entrar na cova sem Deus, não. Mas quando Deus está lá, a boca do leão é fechada e a promoção já está pronta. Porque quando Daniel saiu daquela cova, ele não saiu para ir ser qualquer pessoa, não. Depois do rei, só tinha Daniel naquela província. Ele foi a segunda pessoa daquela província por causa da atitude que ele teve. E sabe quem foi buscar ele lá? Foi o próprio rei. Ele chegou lá no outro dia, depois dos dias se passaram, né? E perguntou: Daniel, será que o teu Deus te manteve vivo? Ele disse: está aqui, seu rei, estou aqui, estou vivo, graças a Deus. Deus fechou a boca desses leões aqui. E ele mandou tirar imediatamente Daniel. Então deixa o rei te buscar. Deixa o rei tirar você dentro dessa cova. O rei Jesus, porque aquilo era uma tipificação. Ele tirou Daniel dentro daquela cova. Deixa o rei Jesus, o leão da tribo de Judá, né, como eu estou vendo aqui, te tirar da cova, te tirar dos lugares mais sombrios que você possa estar embaranhado, porque ele pode te levantar para um lugar mais alto, mas você precisa dar a mão, como Pedro: Senhor, salva-me. Pedro começou a andar nas águas e ele teve inteligência suficiente para não se afobar quando começou a descer. Ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e tirou ele lá de dentro da morte, porque ele ia morrer. Mas graças a Deus que ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Então eu espero que possa ter te ajudado nesse momento de crescimento na rota do sucesso. Você é um sucesso e eu creio que você está ajustando a sua casa, organizando o seu carro, que é o seu corpo, a sua vida, para começar um novo e glorioso tempo. Te amo em Cristo.